O vídeo de hoje é sobre algumas das doutrinas absurdas de algumas igrejas cristãs. Para uma parte das pessoas que assistirem esse vídeo, estará de acordo com o que muitos pensam e estudam, porque vai mostrar que certas regras impostas nada têm a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo. E para uma outra parte, vai ser visto como algo que não deve ser comentado nem questionado, mesmo que não esteja na Bíblia Sagrada. Então, prepare-se para defender o seu posicionamento aqui, nos comentários abaixo, porque eu vou trazer algumas doutrinas que existem em algumas igrejas evangélicas vamos à primeira. Veneração pelo seu líder religioso. Existem certos fiéis que chegam a dizer que o seu líder, sendo ele um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora, um bispo, uma bispa, um apóstolo, não tem pecado de tão santo que é. A Bíblia recomenda, em Romanos, capítulo 13, versículos 7 a 8, que devemos honrar quem tem honra. Honrar é o quê? É respeitar, é dar crédito, mas venerar, que é o mesmo que adorar, aí somente a Deus. Romanos 3, 23 e 24 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Buscar ter uma vida correta é agradável diante de Deus. E mesmo assim, precisamos pedir perdão todos os dias, porque, querendo ou não, pecamos até por pensamentos. Segunda regra absurda: dizer que televisão é do diabo. Por isso, não deve ter na sua casa. Os que proíbem de ter televisão em casa se baseiam naquele versículo lá do Salmo 101, versículo 3, que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Mas aí, fica na internet, que é muito pior na mão de quem não tem domínio próprio. Impor esse tipo de regra é muito comum, sabe aonde? Em países ditatoriais. Por quê? Porque não querem que o povo tenha acesso a informações. E quando a informação é vetada, o povo se torna marionete e fica muito fácil de ser manipulado. Hoje em dia, em qualquer lugar, tem coisas impróprias aos olhos de quem procura viver em retidão na presença de Deus. Assim sendo, os que seguem essas regras deveriam andar como? Com venda nos olhos o tempo todo, ou então nem sair de casa. Mas esse versículo do salmista Davi não tem nenhuma ligação com a televisão, mesmo porque naquela época não existia esse aparelho ou qualquer outro do tipo. A data da primeira televisão é de 1920, depois de Cristo. E o rei Davi viveu no ano de 966 a 1006 antes de Cristo. Quando estudamos a fundo, vamos compreender esse versículo como se Davi tivesse escrito assim: não porei diante dos meus olhos nenhuma maldade para fazer, ou nada de iníquo será aceito por mim para executar. Existe coisa boa e coisa ruim na televisão, assim como na rua, em qualquer lugar e até mesmo dentro de casa. Se temos o fruto do Espírito em nós, na qual uma das virtudes é o domínio próprio, eu vou me desviar de tudo aquilo que é prejudicial para minha vida espiritual e não vou assistir e nem me envolver. Terceira regra absurda: não receber transfusão de sangue. Os que defendem essa regra se baseiam em versículos de vários livros, como o Gênesis, em Atos dos Apóstolos também. E nesse último, recomenda-se que o homem se abstenha de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade.
Os adeptos dessa regra defendem que a transfusão é um pecado que corrompe sua pureza. De acordo com aquilo que eu pesquisei, a Bíblia não fala sobre transfusão de sangue porque esse procedimento médico não existia quando a Bíblia foi escrita. A transfusão é transferência direta de sangue compatível para as veias, sem digestão, lógico. A Bíblia considera a vida humana sagrada. Em Gênesis 1:27 diz que Deus criou homem e a mulher. Então, a vida deve ser protegida a todo custo. A transfusão de sangue já salvou muitas pessoas, sem quebrar nenhuma regra ética da Bíblia. A pessoa que recebe transfusão de sangue tem uma nova oportunidade para viver e servir a Deus. Agora, a Bíblia proíbe comer ou beber sangue por causa da sua associação com práticas pagãs. Derramar sangue humano por motivos rituais ou religiosos não tem apoio bíblico. Somente o sangue de animais era usado como sacrifício para Deus para pagar pelos pecados daqueles que se arrependiam. E essa foi uma ordenança divina para os judeus no tempo bíblico e vai voltar a acontecer por ocasião do novo templo em Jerusalém. Um evento escatológico que, olha, eu mesma não quero estar aqui para ver. E quem estuda um pouquinho que seja sobre o assunto já sabe do que eu estou falando. Não sei se você vai querer estar aqui para ver, mas me responde aqui nos comentários. O maior exemplo de doação foi o de Jesus, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Nesse caso, ele derramou seu sangue para nos salvar. E somente alguém inocente, sem pecados, perfeito, poderia fazer esse sacrifício em prol da humanidade, que estava desviada de Deus, para que a aliança entre Deus e a humanidade fosse restaurada. Do mesmo jeito, Jesus disse que a maior expressão de amor é quando alguém dá a vida por outra pessoa. Em João 15, versículo 13, está escrito: ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Estava se referindo ao próprio Cristo. Doar sangue é doar um pedacinho de nossa vida para salvar a vida de alguém. Quarta regra, para lá de esquisita: entrevistar endemoniado. Tem muito vídeo aqui na internet, né? E até em programas de rádio também tem, com obreiros fazendo isso. E aí começa aquela entrevista. O que você faz na vida dele? Quantos vocês são? Enganar as pessoas e promover espetáculos brincando com a fé das pessoas é atribuição do maligno. Existem pelo menos 11 citações na Bíblia de Jesus expulsando o demônio. Vou deixar as referências aqui no box abaixo para você ler com calma depois. Em todos eles não é lido que Jesus ficava entrevistando ou batendo papo com o gramulhão. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 17, do versículo 14 ao 21, Jesus pede ao pai do garoto que foi até ele pedir ajuda para que o trouxessem. No versículo 18 diz que e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Outro exemplo está em Marcos 1, do 21 ao 28, que relata que Jesus estava na sinagoga ensinando e no meio dos que estavam ali ouvindo, tinha um homem com espírito imundo que exclamou alto, querendo fazer a arruaça. No versículo 25 diz que Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, sai dele. Não existe base bíblica para ficar entrevistando alguém com possessão maligna. O negócio é expulsar em nome de Jesus com autoridade espiritual vinda de Deus, e para isso tem que estar com a vida correta, senão vai passar vergonha. Citei hoje aqui 4 dessas regras antibíblicas que são usadas em certos templos religiosos. Claro que existem mais.
por aí, não é? Se você gostou do conteúdo e quer que eu faça um outro vídeo, dando continuação, trazendo outras regras como um alerta para você, deixa aí nos comentários. Fica com Deus e ó, aquele abraço para você.